Fala, ordinários! Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Rafael e hoje estamos aqui no segundo dia de aula juntos a Impacto Cursos para apresentar para vocês o Bizurama 2024. E para começarmos esse verdadeiro show de informação de qualidade, vamos iniciar com o nosso grande professor Lucas Moraes. Preparados para encarar matemática sem medo? Vamos mostrar que o X não é tão misterioso quanto parece, viu? Nada de tama com números. Se preparem porque no final vocês vão descobrir que matemática pode ser mais fácil do que calcular o troco da cantina. Vamos nessa! E aí galera, beleza? Professor Lucas Moraes na área, aqui no Impacto Cursos. Gente, hoje estamos dando o pontapé inicial para a sua prova de amanhã. Esta é a prova que você vai detonar e com certeza conseguir um bom desempenho na prova de amanhã. Beleza? Então, gente, vê só. As questões que eu preparei para esta aula são questões que vocês precisam levar com vocês. Acreditem, esse espaçozinho de tempo que você tem de hoje para amanhã será decisivo nestas questões que resolucionaremos agora. Então, presta bem atenção, galera. A primeira questãozinha que a gente vai falar aqui é sobre uma questão de escalas. Acompanhe comigo aqui, ó. Se liga, pessoal. Primeira questãozinha aqui, olha o que a gente vai ter. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em um voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que apresenta a projeção ortogonal da posição da aeronave em um voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Aí agora vê só, pessoal, olha o que ele te diz agora, ó. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresentada na tela do instrumento, depois de concluída uma viagem de avião, sendo a medida do lado de cada quadrado da malha igual a 1 centímetro. Então, galera, olha o que ele te disse aqui, ó. Se você tem exatamente essa malhazinha aqui, cada medidazinha que você tiver aqui na malha, ó, cada medidazinha que você tiver aqui na malha representa 1 centímetro. Tanto na horizontal quanto na vertical, ó. Por exemplo, essa distânciazinha aqui, ela representa para você 1 centímetro. Isso aqui no desenho, tá, pessoal? Esse 1 centímetro aqui, ele é representado no desenho, beleza? No desenho. Pessoal, mas por que o senhor está falando disso aí no desenho? Por quê? Vamos lá, fera. Verifica aqui comigo uma coisa. Olha o que ele diz no comando da tua questão. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Grifem essa parte aqui comigo, pessoal. Ó, a maior altitude alcançada foi de 5 km. Aí agora, olha o comando que vai definir a tua questão. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Gente, vem cá, vem comigo. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Pessoal, quando a questão fala de escala, escala é uma questão certa na sua prova de amanhã. Se a questão fala de comprimento e fala de escala, você vai lembrar que uma escala é uma razão entre uma medida no desenho e uma medida na vida real. Porém, existem questões que não vêm apenas com comprimento, fala também de área. E quando a questão fala de área e escalas, aí você vai lembrar que a escala elevada ao quadrado é igual à área no desenho sobre a área real. Professor, e se ele falar de escalas e volume? Falou de escalas e volume, a escala elevada ao cubo é igual ao volume no desenho sobre o volume real. Professor, mas nessa aqui o que é que eu vou fazer? Perceba que no texto ele te deu uma informação sobre as altitudes. Ah, professor, maravilha. Ele também te deu uma informação sobre a altitude real. Ah, professor, muito bom. Então o que é que ele está pedindo? Ele só está pedindo a escala, gente. Uma escala é uma razão especial, que é só comparar uma medida no desenho e uma medida na vida real. Professor, mas o que é que eu preciso tomar cuidado? Você precisa tomar cuidado com o quê? Com a unidade de medida, pessoal. Quando você vai comparar duas grandezas, você só pode comparar se elas estiverem em uma mesma unidade de medida, né? Quando a gente fala de escalas e você quer fazer essa comparação precisa ser feita em uma mesma unidade de medida. Professor, então como é que ficaria isso aí? Vamos lá, vem comigo, pessoal. Vem para cá pro quadro, ó. Preste atenção nisso aqui. Quando a gente fala de escala, necessariamente temos que uma escala é uma razão entre uma medida no desenho
uma medida no desenho, sobre uma medida real, sobre uma medida real. Professor, como assim? Uma razão entre uma medida no desenho e uma medida real? Galera, presta atenção nisso aqui. Por exemplo, se eu te falo que existe uma escala 1:20, o que é que isso representa? Isso aqui representa que a cada 1 centímetro no desenho, isso aqui representa que a cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 20 centímetros na realidade. Pessoal, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Gente, presta atenção numa coisa aqui, ó. Olha o que ele te falou. Essa tela apresenta os dados de um voo, cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Então volta para cá, volta para o gráfico. Olha o teu desenho. A maior altitude alcançada, galera, é exatamente aqui, ó, essa altitude que eu estou grifando em amarelo, ó. Percebam que essa é a sua maior altitude alcançada. E no desenho, essa altitudezinha daqui, ó, ela representa para você exatamente 1 centímetro. Ah, professor, então nesse caso aqui, a distância no desenho está sendo 1 centímetro, né? Então, ó, se eu quero buscar uma escala, e eu sei que a minha escala é uma medida no desenho sobre uma medida real, e eu sei que a minha medida no desenho é uma medida de 1 centímetro, automaticamente eu vou colocar aqui 1 centímetro. Pessoal, mas esse 1 centímetro representa que medida na realidade? Galera, na realidade, esse 1 centímetro representa a maior altitude alcançada, que ele disse pra gente aqui, ó, que foi uma altitude de 5 km. Então a medida real seria uns 5 km. E você não pode simplesmente chegar aqui e colocar 5 km. Por quê, professor? Porque esses dois camaradazinhos aqui, ó, não estão na mesma unidade de medida. Em cima está em centímetro, embaixo está em quilômetros. Isso não pode acontecer. Então o que é que você vai ter que fazer aqui, galera? Presta atenção, tá? Volta para cá, isso aqui não pode acontecer. Você tem que transformar esses 5 quilômetros para centímetros. Ó, você precisa transformar os 5 quilômetros para centímetros. 5 quilômetros precisa ser transformado para centímetros. Pessoal, mas como é que eu vou fazer isso aí? Gente, lembra, tabelinha de conversão de unidade de medida. Quando você precisar fazer uma transformação desse tipo, você precisa lembrar da tabela de conversão de unidade de medida. Professor, mas como é que eu consigo lembrar dessa tabela de conversão de unidade de medida? Gente, para além da questão de escala, lembrar da tabela de conversão de unidade de medida vai te garantir sucesso em outras questões também. Então vem comigo, vamos ver como é que funciona? Vem pro quadro, vamos lá! Se você quer a tabela de conversão de unidade de medida, você desenha um retângulozinho, e esse retângulozinho você vai repartir em 7 espaços. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo espaço. Pessoal, mas como é que eu vou lembrar disso aí? Gente, se você quer lembrar dessa coisinha aqui, você vai lembrar da cagada mole de cocô mole. Como assim, professor, lembrar da cagada mole de cocô mole? Ó, cagada mole de cocô mole. Lembrando da cagada mole de cocô mole, pessoal, ó, lembrando da cagada mole de cocô mole, agora você vem e completa tudo com M de metro. Então você vai ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A cada casa que você caminha à direita, você multiplica por 10. A cada casa que você volta à esquerda, você divide por 10. Professor, mas o que é que eu vou fazer aqui? Gente, presta atenção, presta atenção. Quando você precisa converter uma unidade de medida e você dispõe dessa tabela, é só você olhar a unidade de medida que você está e analisar a unidade de medida que você quer chegar. Neste caso, a gente vai ter o seguinte, ó, vê só, estamos em quilômetros e queremos chegar em centímetros. Se estamos em quilômetros e queremos chegar em centímetros, necessariamente eu preciso andar quantas casas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu preciso andar 5 casas, pessoal, é só multiplicar por 10 5 vezes. E multiplicar por 10 5 vezes é só acrescentar 5 zeros. Então preste atenção aqui, pessoal. Se eu tenho que transformar 5 quilômetros para centímetros, isso aqui é a mesma coisa que 5 e mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 500 mil centímetros. Ah, professor, maravilha. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Onde tem a medida real, eu vou colocar
o nosso amiguinho 500 mil centímetros. Beleza? 500 mil centímetros. Ah, professor, então agora a gente acabou de encontrar quem é a nossa escala. Perfeito. A escala da gente aqui, ó, é uma escala igual a quem? 1 sobre 500 mil. Beleza? Então volta aqui para as alternativas. Voltando para as alternativas, teremos claramente que a alternativa correta será letra E, 1 para 500 mil. Beleza? Então, galera, vê só. Quando a gente fala de questão de escala, lembra, escala é uma razão entre uma medida no desenho e uma medida real. Beleza? Ah, professor, maravilha. E qual é a próxima dica que o senhor vai trazer hoje pra gente? Pessoal, necessariamente precisaremos entender o seguinte, tá? A próxima dica que teremos aqui é uma dica de função do primeiro grau. Pessoal, quando falamos de função do primeiro grau, você vai colocar uma coisa na sua cabeça, tá? Se você viu o plano cartesiano e lá tem uma reta, esse gráfico, que é apenas uma reta, é gráfico de uma função do primeiro grau. Necessariamente. Professor, mas pode ser outra função? Não. Se for apenas uma reta, se não tiver nenhuma curvinha antes, se não tiver nenhuma outra ramificação antes, é função do primeiro grau. Apenas uma reta é uma função do primeiro grau. Então lembra, se a gente está falando de função do primeiro grau, na função do primeiro grau, gente, tudo é proporcional. Professor, então aquela história de encontrar a função para depois substituir, eu não preciso usar. Não, você não precisa usar não, fera. Se você conseguir encontrar a proporção existente entre dois dados, todos os outros serão proporcionais a estes. Professor, mostre-me como é que isso aqui funciona. Vamos lá, ó. Se liga, galera. Essa questãozinha de número 2 diz o seguinte pra gente. Vê só. No espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio. E, como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofrem essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso ao longo de 3 meses. Em um astronauta que, antes de ir para o espaço, tinha um fêmur igual a 50 centímetros. Ele mostra um gráficozinho aqui pra gente, pessoal, ó. Esse gráficozinho vai te mostrar todas as relações entre o tempo em mês e o tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta. E agora ele vai lá e te pergunta o seguinte, vê só, pessoal, ó. Como esse astronauta ficará 5 meses no espaço, considere que a tendência de sua evolução óssea, observada nos 3 primeiros meses, mantenham-se a mesma ao longo dos próximos meses. Fera, vem comigo. Se essa tendência vai se manter sempre a mesma, é porque é algo constante. Se é algo constante e proporcional aí, automaticamente vai obedecer a essa reta da função do primeiro grau que ele está falando pra gente, beleza? Pessoal, então vamos lá. Vê só, vem comigo. Olha o que ele pergunta no comando. O tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta ao completar 4 meses no espaço agora vem a dica, garotada, preste atenção. Eu te falei que tudo era proporcional. Se você fosse um camaradazinho que não estudou completamente, o que é que você pensaria? Ah, professor, aqui eu tenho que encontrar a equação da reta. Depois que eu encontro a equação da reta, eu tenho que substituir lá esse período de tempo que ele está solicitando. Ou seja, no 4º mês eu vou encontrar. Professor, se eu fizer isso, eu acerto? Acerta. Se você fizer isso, você acerta. Só que quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Numa prova que não é só de conhecimento, é de resistência também. Ah, professor, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Procurar uma proporção dentro do seu gráfico. Professor, mas como é que eu encontro? Vem comigo. Vem só, galera. Presta atenção aqui no gráfico. Se liga. No tempo igual a 0 meses, esse astronauta ele ainda não foi para o espaço. E o tamanho do fêmur dele está aqui, ó. É 50 centímetros. Agora percebe o seguinte. Quando o tempo é de 2 meses, o fêmur dele é altamente classificado aqui no gráfico, ó. É um fêmur que tem 48,5 centímetros. Então percebe o seguinte. Em 2 meses, em um tempo de 2 meses... houve uma redução no fêmur de quanto, pessoal? Para você sair de 50 e vir para 48,5, reduziu aí 1,5, né? Ah, professor, então aqui, ó, no tempo de 2 meses, existiu uma redução de 1,5 centímetro, de 1,5 centímetros. Ah, professor, mas ele quer o tamanho do fêmur no 4º mês. Gente, se ele quer o tamanho do fêmur no 4º mês, ele só quer prolongar isso aqui,
até chegar no quarto mês. Ah, professor, até chegar no quarto mês. Se você fizesse usualmente nesse gráfico, você já acertava. Porque você iria perceber que no quarto mês, você teria aqui 47. Ah, professor, mas se o gráfico não tiver com essa escala toda aí? Se o gráfico não tiver com essa escala, não tem problema. O que é que você vai fazer aqui? Presta atenção, tá? Ó, ele quer saber o tamanho do fêmur aqui no quarto mês. Ele quer saber o tamanho do fêmur exatamente aqui no quarto mês. Beleza? Se ele quer o tamanho do fêmur exatamente aqui no quarto mês, o que é que temos que fazer aqui, galera? Vê só. Se no segundo mês, o tamanho do fêmur era de 48,5 e você sabe que a cada 2 meses diminui 1,5 centímetros, o que é que você vai fazer aqui? É só você pegar o 48,5 e retirar 1,5 novamente. Por que, professor, retirar 1,5? Perceba que para chegar no quarto mês, passam-se mais 2 meses. 2 meses. A cada 2 meses reduz 1,5. Então é só você pegar 48,5 e retirar 1,5. Isso aqui vai dar 47 centímetros. Beleza? Então você vem aqui para as suas alternativas e claramente marca a alternativa D como sendo a sua opção correta. Então, galera, vê só. Quando você tem uma função do primeiro grau explícita dentro do plano cartesiano e tem essa reta que modela essa função, as coisas dentro dessa reta serão sempre proporcionais. Se serão sempre proporcionais, gente, é só fazer continha, identificar a proporção e solucionar o teu problema. Beleza? Ah, professor, mas o senhor está falando de função. Tem outra função que é muito importante para a gente? Tem, pequeno gafanhoto. Presta atenção, ó. Quando a gente fala de função quadrática, quando falamos de função quadrática, as funções quadráticas também são funções que você deve levar para a prova no domingo. Por que, professor, eu devo levar para a prova no domingo? Porque vai ter uma questãozinha lá. Anote o que eu estou te dizendo. Amanhã vai ter questão de escala, vai ter questão de função de primeiro grau e vai ter a questãozinha de função de segundo grau. Professor, são 3 questões certas? Sim. No Bizurama de hoje, tu pegou o bizu para 3 questões que estarão na prova amanhã. Beleza? Então, preste atenção e vem comigo aqui para o quadro para que a gente verifique esta próxima questão. Pessoal, vejam que coisa maravilhosa. Olhem comigo aqui que coisa gostosinha. Vê só. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo do ano. O modelo é dado pela função. Gente, presta atenção aqui, ó. Olha a função P de T igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24. Sendo T um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano. E P de T representa a quantidade de pessoas infectadas. Então, ó, presta atençãozinha aqui, galera. Ó, se liga. Então, variando de 1 a 12 é o T, e ele representa os meses do ano, beleza? E o P de T, ele representa a quantidade de pessoas infectadas neste mês T do determinado ano que ele está mencionando, beleza? Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, estão aqui as 5 propostas, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Então, ó, tá aqui as propostas. Proposta 1, tempo variando de 1 a 2. Proposta 2, tempo variando de 3 a 4. Proposta 3, tempo variando de 5 a 6. Proposta 4, tempo variando de 7 a 9. Proposta 5, tempo variando de 10 a 12. Aí agora vamos verificar o que diz o comando da nossa questão. Ó, a sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. Aí ele diz o seguinte, ó, a sugestão aceita foi a... Pergunta ainda, ó, a proposta escolhida foi a... Então, pessoal, vem cá comigo, presta atenção. Quando a gente fala de função quadrática, quando falamos de função quadrática, necessariamente você precisa lembrar dos valores máximos e mínimos. Como assim, professor? Lembrar dos valores máximos e mínimos. Quando você fala de uma função polinomial do segundo grau, ela necessariamente é explícita por uma parábola, né? Que essa parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. Se ela tiver concavidade para cima, pessoal, uma parábolazinha com concavidade voltada para cima. Como assim concavidade voltada para cima? Vem pro quadro aqui comigo, vê só.
Se ela tem uma concavidade voltada para cima, ela vai ser assim, ó. Se ela tem concavidade voltada para cima, perceba que necessariamente ela vai ter um valor mínimo. Tá vendo aqui, ó? Esse cara daqui, que é o y do vértice, é o cara que você chama de valor mínimo. Ele será o seu valor mínimo. Massa, professor. E esse valor mínimo, ele é quem? É o menor valor que essa função pode assumir. Agora, professor, eu não tenho muita dúvida. Eu tenho muita dúvida porque, às vezes, eu não sei se eu vou utilizar x ou y do vértice. E é a mesma questão que fala de máximo e mínimo. Gente, você necessariamente vai parar de ter essa dúvida. Por que você vai parar de ter essa dúvida? Porque quando você fala de valores máximos e mínimos, coloque uma coisa na sua cabeça. O valor máximo ou o valor mínimo é sempre teu y do vértice. Ah, professor, e quando é que é para encontrar o x do vértice? Para encontrar o x do vértice é quando ele te pergunta quem gera esse valor máximo ou esse valor mínimo. Ah, professor, então o próprio valor, por exemplo, aqui a gente tem uma função da população em função do tempo. Perceba que a população é que pode ser máxima ou mínima, vai depender da função. E o tempo é o cara que vai gerar essa população máxima ou mínima. Ah, professor, entendi a ideia. Então vamos lá, volta comigo aqui para o quadro. Vê só. Quando falamos desse valor máximo ou mínimo, nesse caso aqui o y do vértice é o seu valor mínimo, e o x do vértice associado a ele aqui, pessoal, ó, o x do vértice é o cara que gera esse valor mínimo. Gera o valor mínimo. O valor mínimo. Beleza? Ah, professor, mas e se a minha parábola tivesse com cavidade para baixo? Essa aqui tem com cavidade para cima, né? Se ela tiver com cavidade voltada para baixo, automaticamente aqui você vai ter um valor de mínimo ou máximo? Máximo, né, pessoal? E vai ser quem? O seu y do vértice. Esse cara vai ser o seu valor máximo. Professor, mas e se ele perguntar quem gera esse valor máximo? Aí você vem aqui e encontra o x do vértice. Encontrando o x do vértice, você vai encontrar o cara que vai gera o valor máximo nesse caso aqui, tá? O valor máximo. Pessoal, então nesse caso aqui, o que é que a gente vai interpretar? Eu vou utilizar valor mínimo ou valor máximo, x ou y do vértice. Vamos lá, primeiro, a sua função é essa funçãozinha aqui, ó. A sua função é essa funçãozinha aqui. P de t igual a menos t ao quadrado mais 10t mais 24. Então, ó, a sua função é necessariamente essa funçãozinha aqui, ó. P de t igual a menos t ao quadrado mais 10t mais 24. Beleza? Ah, professor, maravilha, mais 24. Mais 24. Professor, maravilha, então o que é que eu vou fazer aqui? Vê só, volta para o comando, volta para o comando, volta para o comando. Olha o que ele diz aqui, ó. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês, presta atenção, galera, ó, o mês, segundo o modelo que há a maior quantidade de infectados. Professor, se ele quer o mês que existe a maior quantidade de infectados, ele quer o x ou o y do vértice. Gente, presta atenção, ele quer o mês que tem a maior quantidade de infectados. Ele não quer saber quem é essa maior quantidade de infectados, ele quer saber o mês que gera essa maior quantidade de infectados. Se ele quer quem gera, você vai encontrar o x ou o y do vértice? X do vértice, né, galera? Então, nesse caso aqui, você vai voltar para a sua função e encontrar o x do vértice. Professor, mas como é que eu encontro esse bendito aí? Vem comigo, vamos lá. Ó, nesse caso aqui, pessoal, temos essa função. E eu preciso encontrar quem é a coordenada do vértice. Ou seja, nesse caso aqui eu só preciso do x do vértice, né? Se eu tenho que encontrar o x do vértice, eu vou lembrar que a fórmula para encontrá-lo é só fazer o quê? Qual é a fórmula? Menos b sobre 2 vezes o meu a. Ah, professor, então a fórmula para encontrar o x do vértice é menos b sobre 2a. E se fosse para encontrar o y, Lucas? Para encontrar o y do vértice, você vai ter menos delta sobre 4a. Mas nesse caso, utilizaremos a formulinha do x do vértice, né? Menos b sobre 2a. Pessoal, mas como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. Quem vai ser o nosso x do vértice? X do vértice vai ser menos o b. O b é o cara que acompanha o telinear aqui, né? Então isso aqui vai ficar menos o 10, dividido por quem? 2 vezes o meu a. 2 vezes o meu a. Pessoal, mas quem é o a? É o cara que acompanha o termo quadrado aqui. Nesse caso, o a seria menos 1. Então você vai ter menos 10 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 10
dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Negativo com negativo fica positivo. 10 dividido por 2, isso aqui vai ser quanto, pessoal? 5. Então você vai ter aqui o tempo igual a 5, ou seja, no quinto mês isso aqui vai acontecer. Se isso vai acontecer no quinto mês, olhem as possibilidades de alternativas que teremos. Se isso vai acontecer no quinto mês, nós temos aqui que a proposta ideal, é necessariamente a proposta de número 3, beleza? A proposta ideal é a proposta de número 3, visto que esse valorzinho aqui, ó, esse x do vérticezinho aqui, gera pra gente exatamente o quinto mês, beleza? Então, pessoal, fica por aqui as 3 dicas que, consequentemente, vai te garantir 3 questões certas na prova de amanhã. Então, pessoal, um grande abraço, um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, galera, tamo junto! Que aula foi essa, hein, professor Lucas? Mas agora vamos mergulhar no universo da biologia. Prometo que não vou encher vocês de nomes complicados, viu? Só o suficiente para você poder passar no vestibular. Vamos entender o que faz cada parte do nosso corpo, dos nossos micróbios ao ecossistemas. Prontos para essa viagem de biologia? Respirem fundo e venha-se embora com o professor Beto Barros. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Aqui professor Beto Barros do Impacto Cursos e vamos para a reta final do nosso 2024. O Enem tá chegando, tá pertinho, estamos quase lá. Eu separei para vocês aqui 3 questões com vários temas da biologia. A gente vai agora trabalhar com calma, na tranquilidade, na santa paz, analisando questão por questão, beleza? Vai me acompanhando aí, vamos ver o que é que vai sair daqui, ok? Primeira questão, questão de número 1, tem um monte de coisa envolvida aqui, tem bioquímica, tem histologia, tem um monte de coisa, tem organelas celulares, vamos ver o que é que vai acontecer. Primeiro item aí, galera, olha só. As células epiteliais, quando falar em célula epitelial, a gente lembra de quê? A gente lembra de epiderme, epiderme da pele, beleza? As células epiteliais que revestem superfícies do corpo são caracterizadas pela presença de uma matriz extracelular abundante, e risca isso. Não. Matriz extracelular abundante não, é um tecido que tem células justapostas, beleza? São células coladinhas, como o muro de uma casa cheia de tijolinhos ali, beleza? É tudo coladinho, tudo coladinho. Então esse item aí, esse item não tá legal, marque aí falso, não tá bom. Item 2. As mitocôndrias. Toda vez que a gente fala de mitocôndria no Enem, o que a gente vai lembrar? Mitocôndria é a casa de força da célula, é a organela que produz o quê? Energia, que é armazenado na forma de ATP. Vamos lá. As mitocôndrias, organelas responsáveis pela produção de ATP, possuem uma membrana dupla e o seu funcionamento depende de reações bioquímicas que envolvem a degradação de glicose e ácidos graxos. Ih, rapaz, e agora? A gente aprende lá no ensino médio que a mitocôndria, ela produz energia, produz ATP e ela degrada glicose. Mas será que a mitocôndria também degrada ácidos graxos, como está escrito aí? Será? Então vamos lá, digamos que o nosso diretor, o Beto, ele resolve fazer uma dieta, beleza? Então vou tentar aqui terminar a aula antes que ele me demita, mas eu vou falar. Olha só, digamos que o Beto resolve fazer uma dieta, ele vai deixar de comer açúcar, não vou mais tomar refrigerante, vou deixar de comer batatinha, McDonald's, pizza, ele vai fazer uma alimentação mais diet, mais light, beleza? Um alfacezinho, um tomatezinho e ele tá aqui me xingando, fazendo gestos pra mim aqui, tá bom? Tô nem aí. Olha só, aí galera, vê só. Quando o Beto parar de comer açúcar, parou, beleza? Alfacezinho, um franguinho leve, light, um arrozinho e água de coco, nada de refrigerante. O que vai acontecer? E de vez em quando dá uma caminhada, né? É bom dar uma caminhada ali pela ciclovia da Fernandes Lima, né? Dá uma caminhadazinha. O que vai acontecer? Os músculos do Beto vão exigir o quê? Na caminhada, vão exigir energia. De onde vem a energia? Da glicose. Cadê a glicose se ele está cortando o açúcar? E aí? Já que não tem glicose, para ser quebrada e virar piruvato, o corpo do Beto vai começar a degradar o quê? Gordura. Beleza? E essa reserva energia ele tem.
Ele tem muito. Então ele vai começar a quebrar essa gordura. Como é o nome da gordura? A gordura é chamada de ácido graxo. Ele começa a quebrar esses ácidos graxos e começa a usar isso como fonte de energia. Por isso que o bíceps vai diminuir. Beleza? Então não é obrigado somente a usar a glicose. Você pode usar também gordura, lipídio, ácido graxo como fonte de energia, tá certo? Vamos ver o que é que tem mais aqui. Terceiro item, vamos dar uma olhada no terceiro item. Então, 1 é falso, o 2 é verdadeiro, beleza? Bora pro terceiro item. A diferenciação celular é o processo pelo qual uma célula-tronco se torna uma célula especializada e esse processo é regulado por fatores de transcrição que ativam ou inibem genes específicos. Isso aqui, galera, é verdadeiro, beleza? Verdadeiro. Então, o nosso DNA, ele controla o que a célula-tronco vai virar no nosso corpo. Por exemplo, vocês viram que ultimamente falou muito de Superman no cinema? O ator Christopher Reeve foi homenageado no cinema, mostrando aquele Superman lá, que foi filmado ali nos anos 70, fez sucesso nos anos 80, né? Aquele ator, o Christopher Reeve, ele sofreu um acidente, rompeu a medula na parte cervical e ficou tetraplégico. E ele foi um dos maiores incentivadores na tecnologia de célula-tronco. Qual era o objetivo da técnica? Implantar células-tronco na medula das pessoas que sofreram esse tipo de lesão para que a célula-tronco se transformasse em neurônios. Isso já foi feito com cobaias, com ratinhos, e os resultados são muito bons. O final da história vocês sabem, infelizmente o ator faleceu, né, antes de ter mais progresso nessas pesquisas, mas ele contribuiu bastante e ele é, além do grande Superman do cinema, ele é um Superman da vida real. Muita gente no futuro vai ser favorecida com essa tecnologia por causa dele, da iniciativa dele, beleza? Vamos lá para a próxima missão. Então o item 3 tá bacaninha, tá legal. Vamos para o item 4. Os lipídios, componentes essenciais das membranas celulares, são formados principalmente por ácidos nucleicos e são responsáveis pela transmissão de informações genéticas. Eita, viajou na maionese, viajou no quiabo. Nada a ver. Que viagem é essa, minha gente? Lipídio, componente essencial de membrana mas eles são formados por ácidos nucleicos nunca. Ácidos nucleicos não, do que o lipídio é feito? O lipídio, a membrana plasmática, ela é feita de o quê? Lipídios mais proteínas. A membrana é lipoproteica, gente. Tem nada a ver essa questão, não tá falando coisa com coisa, já bote falso aí, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Item 5. Por falar em membrana, vamos lembrar algumas coisas aqui. O Enem adora falar de osmose. Osmose, passagem de água através da membrana, do local menos concentrado para o mais concentrado. Por falar nisso, lembra que eu falei do afogamento na praia e o afogamento na piscina? Qual a diferença? Qual a diferença entre se afogar na praia e na piscina? Lembra que teve até um bonito que disse, na praia é mais perigoso. Eu perguntei, por quê? Ele lá tem tubarão. Lindo, perfeito, nada a ver. Olha só, qual a diferença? É que a piscina, ela é hipotônica. A praia é hipertônica. Então quem se afoga na praia, o que acontece? Os glóbulos vermelhos murcham. Então dá para você salvar essa pessoa colocando soro nela. O glóbulo vermelho vai inflar novamente e na piscina os glóbulos vermelhos explodem. Então só um milagre para trazer o glóbulo vermelho de volta, né? Então a chance de morte é maior no afogamento na piscina, beleza? Vamos continuar aqui. E lembra que o Enem gosta muito desses casos, gosta muito de colocar esses textos assim, né? Vamos lá. Item de número 5. A histologia é a ciência que estuda os tecidos e a análise microscópica dos tecidos pode revelar alterações que indicam doenças como câncer. Galera, verdadeiro. Então, olha só, vamos contar um caso aqui. Quando eu era professor lá da faculdade, beleza? Eu trabalhava com histologia e tinha um momento da aula em que a gente observava lâminas histológicas de uma pele com epitélio normal e uma pele com câncer. Então você nota a diferença morfológica das células, beleza? Então a histologia ela é importante sim para a gente observar um tecido normal e um tecido anormal. Beleza? Tranquilos? Então galera, o gabarito vai ficar como aqui que eu já esqueci, é 2. 2 é verdadeiro. O 3 é verdadeiro, não é isso? 2 e 3, tem mais algum aqui que eu botei verdadeiro?
o 5. O 5 é verdadeiro também. Então 2, 3 e 5, tem gabarito isso? 2, 3 e 5. 2, 3 e 5, letra D. Arrocha aí, letra D. Beleza? 2, 3 e 5, tudo bem? Vamos para a questão de número 2. Perceberam a pancada que eu coloquei aí na questão de número 2? Quantos assuntos diferentes em um único item eu fiz de propósito? Fiz de propósito esse babado aí, beleza? Vamos lá comigo. O entendimento das relações entre evolução, genética e biotecnologia é fundamental para o avanço das ciências biológicas. Analise as afirmativas a seguir. Vamos dar uma olhada. A seleção natural. Toda vez que falar em seleção natural, a gente vai lembrar de quem? Do Darwin, beleza? Charles Darwin, o pai da evolução. Vamos lá. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução e atua sobre a variabilidade genética de uma população, favorecendo indivíduos que possuem características adaptativas. Lembra do que eu falei em sala de aula? Vamos lembrar do canguru? O canguru, a cangurua, ela está grávida. O filhotinho sai do útero dela bem prematuro. Parece um feto mal formado. Ele se pendura nos pelos da fêmea e se ele cair, já era. E se ele for forte o suficiente para subir, aí ele entra na bolsa que tem nela. Ele entrou na bolsa, ele começa a amamentar dentro da bolsa, ele sobrevive, vai virar um adulto. Mas se ele nascer fraquinho, ele vai cair. E a fêmea não bota ele de volta não, ele vai ser devorado por algum bicho. O nome disso é seleção natural. Então nos cangurus vai sobreviver o mais adaptado, o mais forte. Beleza? É assim que funciona na natureza. Então, item de número 1, bote aí verdadeiro. Tá tudo bacaninha aí, beleza? Não esquece também do Lamarck. Lamarck também foi um cara que falou muito de evolução, né? Só que Lamarck, ele formulou duas leis. Lei do uso-desuso, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E hoje a ciência praticamente derrubou essas leis do Lamarck, né? Há tempo já que derrubou, né? O que é lei do uso-desuso? Digamos que o Lucas Moraes, ele queira ficar forte, tá? Você vê que ele hoje em dia ele parece um desnutrido, um doente, né? Então digamos que o Lucas quer ficar fortão, tá? Lucas quer ficar fortão. Aí ele começa a treinar. Começa a treinar, começa com suplemento, começa a tomar umas coisas lá que eu não sei, né? Não sei. Aí fica bem forte. Ele fica muito bombado, fica muito musculoso. Como é que chama isso no vestibular? De segundo Lamarck. Isso seria uma característica adquirida, ele ficou bombado. Se o Lucas engravidar a esposa dele, o bebê já vai nascer bombinha, sarado, malhado, anabolizado. Então a lei da transmissão dos caracteres adquiridos não existe na vida prática, não existe no mundo real, beleza? Se você cortar um dedo do pé do nosso diretor e ele tiver um filho, né? Ele não, né? A esposa dele tiver um filho, o bebê dele já vai nascer sem um dedo. Então, Lamarck, ó, derrubado essa teoria dele, beleza? Vamos lá pro item 2. O nosso diretor tá olhando para mim aqui, sabe? E quando eu sair daqui da gravação, eu vou direto pro setor de recursos humanos ser demitido. Então, vamos lá. A engenharia genética permite a manipulação direta do DNA. Sim. Podendo ser utilizada para introduzir genes de interesse em espécies diferentes, como a criação de plantas geneticamente modificadas. Verdadeiro. Qual foi o exemplo mais gritante que eu falei para vocês lá na sala de aula do Impacto? Lembra que eu falei que nos anos 80, por ali, os caras pegaram o DNA de vagalume, tiraram o DNA do vagalume e extraíram o gene que produz a enzima luciferase, colocou numa célula vegetal e fez essa planta crescer, produzindo o quê? Produzindo a proteína do vagalume. E lembra que eu disse que quando a gente rega a planta com uma substância chamada luciferina, a planta brilha, como o vagalume também brilha, então essa planta é uma transgênica. É uma planta que tem genes de vagalume. Isso é verdade, isso aconteceu mesmo, beleza? Vamos lá, isso dá pra fazer o que você quiser. Dá pra pegar DNA de alface e colocar no Lucas, dá pra pegar DNA do Jonathan, colocar no Beto. É isso mesmo. Estou me mostrando aqui uma foto interessante do Lucas, pena que eu não posso mostrar aqui na gravação. Vamos lá, beleza? Pode mostrar na gravação. Vem cá, seu diretor, vem cá, diretor. O diretor quer entrar aqui na aula. Vem cá, diretor, ele não quer vir não, que ele tá com vergonha, mas que coisa feia. Minha gente, olha só. Como uma criatura dessa consegue arrumar emprego?
de professor. Olha isso, o nível do professor de matemática do impacto, gente. Olha isso aqui, minha gente. Olha isso, cara. Hein? Esse tá parecendo... Eu não vou nem falar aqui para não ser processado. É absurdo, absurdo. O nome dele é Lucas Moraes. Encontrar esse cara na rua, atravesse, vá pelo outro lado da calçada. Vamos lá, continuando. Olha só. Ele já gravou, então ele não vai poder dar o revide dele, né? Ele vai ficar caladinho só assistindo. Vamos lá. Pessoal, a teoria da evolução por meio da deriva genética, bora destacar isso aqui, deriva genética, é mais relevante em populações grandes, onde as mudanças aleatórias na frequência alélica podem ser facilmente notadas. Ih, rapaz, vamos botar uma interrogação aqui, tá estranho. Essa aqui, ó, deriva genética, isso aqui tá pegando, né? O que é deriva genética? Vamos lembrar o que é uma deriva genética? Você tem uma população grande, você tem uma ilha, e nessa ilha tem 100 mil coelhos. Tem coelho baixinho, coelho alto, coelho magro, coelho gordo, coelho claro, coelho escuro, tem um monte de coelho. Isso é chamado de variabilidade genética, porque os coelhos estão cruzando ali aleatoriamente, machos e fêmeas, e tendo filhotes ali na doideira. Digamos que um vulcão estoura na ilha, aquela lava, teve um aluno que escreveu larva é filhote de inseto, não tem nada a ver, lava é outra coisa, é o do vulcão. Então aquela lava vulcânica destrói 90% da ilha. Então, o que aconteceu com os coelhinhos? Morreram quase todos. O que a lava vulcânica fez? Destruiu a variabilidade, só sobraram ali uns 20 coelhinhos safados ali. E agora? E agora toda a espécie deriva do que sobrou. Tudo agora depende dos que sobraram. O nome disso é deriva genética. Beleza? Vamos para o item 4. O sequenciamento do genoma de diferentes espécies pode fornecer informações sobre a ancestralidade comum, corroborando a teoria da evolução por meio da descendência com modificação. Pode ser sim. Então como é que é o babado aqui? Por exemplo, lembra que eu falei do homem de Neandertal? Que os caras descobriram fósseis do homem de Neandertal? Já tiraram o DNA dele e já compararam com os Homo sapiens atuais. E já descobriram vários padrões gênicos que são iguais entre o Neandertal e algumas populações, principalmente da Ásia, da Europa, beleza? Então tem muito estudo nesse sentido hoje em dia. Item 5 é o seguinte: a biotecnologia, ao utilizar organismos vivos para desenvolver produtos e processos, pode contribuir para a conservação da biodiversidade? Pode, mas não possui impacto na melhoria da produção. Possui sim. Então é o seguinte, ó. Existem hoje várias espécies de plantas, beleza? Tipo maracujá transgênico, milho transgênico. Então você pode usar a biotecnologia para melhorar produtos agrícolas. Não é só para produzir medicamento. Então, por exemplo, hoje um diabético ele toma insulina, que é produzida dentro de bactérias, não tem problema nenhum, tá bom? E qual é o medo da população? Geralmente as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, né? Então o cara diz assim, olha, essa pipoca aqui é transgênica. Tem gente que fala assim, eu não vou botar essa pipoca na boca, porque eu não quero botar DNA dentro da minha boca, que eu vou virar o homem pipoca. Não é assim, gente. Não é assim não. É o seguinte, ó. Qualquer coisa que você coloca na boca, qualquer coisa. Você come uma maçã. A maçã é uma planta. E tem células. E dentro da célula tem um núcleo. E dentro do núcleo tem DNA. Então quando tu come uma maçã, tu vai virar o homem maçã? O DNA da maçã vai incorporar no teu corpo, tu vai virar um mutante de maçã ali? Não, nada a ver, pô. Então se tu come uma pipoca transgênica, você não vai incorporar o gene que está na pipoca e vai virar o homem amido. Nada a ver, entendeu? Qual é o problema dos alimentos transgênicos? E aí a gente tem que comentar aqui, porque o Enem gosta muito de perguntar isso, viu? Digamos que o professor Lucas Moraes, ele tem alergia a camarão. Ele não pode comer o camarão, digamos, né? Toda vez que ele come camarão, ele fica passando mal, o nariz dele começa a sangrar, ele começa a ficar com os lábios inchados, entendeu? Beleza, vamos lá. Ele não pode comer camarão. E digamos que uma empresa fabrique um salgadinho transgênico com genes de camarão para poder o salgadinho ficar com o gosto perfeito do camarão. O Lucas vai poder comer isso? Não. Entendeu? Qual é o problema do transgênico? Quem já tem alergia àquela coisa não pode comer o transgênico, porque o transgênico vai ter a proteína lá do camarão e o Lucas vai passar mal.
Esse é o problema dos transgênicos. Por isso que na embalagem tem que estar assim descrito tudo bonitinho o que está acontecendo, beleza? Vamos lá para o próximo. Então, quais foram as corretas, que eu nem lembro mais também? É 1, é 2, é 4. Vamos ver se tem gabarito aqui. 1, 2, 4, letra A. Letra A. Beleza, tranquilos? Bora para a questão de número 3, que é gigantesca essa questão aqui. Essa questão dá um trabalho. A gente vai ficar aqui mais umas 3 horas de gravação, beleza, seu diretor? Mais umas 3 horas falando aqui da questão de número 3, até minha voz acabar de vez aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Seguinte, a classificação dos organismos é uma parte essencial da biologia, permitindo compreender as relações entre diferentes espécies e seus papéis nos ecossistemas. Analise as afirmativas a seguir. A taxonomia é a ciência que classifica os seres vivos. Yes, beleza. Agrupando-os em categorias como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Inclui tanto organismos unicelulares, como a ameba, e organismos multicelulares, como o professor Lucas Moraes. Então o negócio é o seguinte, o que o Enem pode cobrar de vocês? A sequência correta. Qual é a sequência correta das categorias taxonômicas? Reino, filo, tem que lembrar disso. Qual é a frase que eu ensinei na sala de aula, lá no Impacto Cursos? Reficofage, lembra? Reficofage, você vê a sequência corretinha, direitinho, reino, filo, classe, ordem, tudo direitinho. Só que, lembra que tem que colocar mais uma categoria agora? Domínio, então fica do, re, fi, co, fage. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, o nosso diretor, o Beto Catão, qual o reino dele? Ele pertence ao reino animal. Qual é o filo? Qual o filo do nosso diretor? Ele não tem coluna, ela não veio da... Ela não foi substituída por uma estrutura chamada notocorda, então ele é um cordado. Qual é a classe dele, hein? Qual é a classe? Ah, Beto, ele é classe rica. Não, não é assim, gente. Qual é a classe dele? Ele é mamífero. Classe dos mamíferos. Qual é a ordem? Qual é a ordem de Beto Catão? Ele é um primata. Qual é a família dele? Ah, a família Catão. Não, calma. Qual é a família dele? Ele é da família dos hominídeos. Família dos hominídeos. E o gênero? Já não sei. Mas vamos ver. Qual é o gênero dele? O gênero dele, tô brincando. O gênero dele é Homo. E a espécie Sapiens, Homo sapiens, beleza? Então nós somos os Homo sapiens sapiens, beleza, beleza, beleza? Então o item 1 tá muito massa, tá correto, correto, correto. E vamos pro item 2. Pela cara do nosso diretor aqui, minha gente, foi um prazer trabalhar no Impacto, beleza? Eu espero que o próximo professor se dê bem na empresa. Vamos lá, continuando. Número 2, verminoses como a esquistossomose, a ascaridíase, ó, esquistossomose. Coloque aí, galera, é um verme achatado. Ascaridíase é a lombriga, que é um verme cilíndrico. E malária. Ih, rapaz, malária não é uma verminose. Malária é uma doença causada por protozoário. Então esse item aí tá falso. Tá errado esse negócio aí. Então vamos lá, vamos falar da esquistossomose. Esquistossomose, se cair no Enem, tu vai lembrar do caramujo. Digamos que o cara tá lá na lagoa, tomando banho de lagoa, beleza? Acabou o Enem, tá todo mundo feliz, a galera viajou pro interior. Aí o cara lá tá tomando banho na lagoa e nessa lagoa tá cheio de caramujo. E essa lagoa tá infestada de quê? De ovos de esquistossomose, do cistosoma, que é um verme. Aí, repara só que coisa horrorosa que eu vou contar aqui, viu? Então, digamos que o cara tá lá tomando banho de lagoa e na noite anterior alguém defecou assim, bem pertinho da lagoa e esse cara tava com a doença. Olha, o cara tava com esquistossomose, defecou ali, tá lá a bagaceira. Aí no outro dia chove e a água da chuva joga o cocô do cara dentro da lagoa. O que acontece? O cocô do cara tá cheio de ovos de verme e esses ovos vão entrar na água e vão virar uma larva. Qual o nome da larva? Miracídio. Esse miracídio entra onde? No caramujo que está lá no fundo da lagoa. Dentro do caramujo, essa larva vai evoluir como se fosse um Pokémon e vai virar a cercária. Olha, miracídio entra no caramujo, vira cercária. Aí, o cara tá lá tomando banho de lagoa, a cercária, fura o pé do cara e entra e vira vermes dentro
da região intestinal, que bagaceira, hein? Bagaceira danada. E as caridíase? As caridíase é a lombriga. Como é que você pega a lombriga? Digamos que você tem aqui uma mangueira, você tem um pé de manga bem bonito aqui, e na noite anterior, alguém veio e defecou bem aqui, ó. E esse cara que defecou aqui tem lombriga também. Aí você no dia seguinte olha para aquela manga espada bem linda aqui. Você tá andando pela rua, aí você vê aquela mangueira bem bonita. O que você vai fazer? A mangueira pertence a uma outra pessoa que está lá na casa, o muro está aqui, a mangueira está lá. O que você vai fazer? Você vai respeitar, né? E vai pegar. E quando você tentar derrubar a manga, que a manga cair, exatamente aonde? No local onde o cara defecou na noite anterior. Aí o cara, sem higiene nenhuma, tá? Eu vou até citar um nome aleatório de uma pessoa assim, digamos que o nome do cara é Lucas. Aí repara só, digamos que esse cara, ele... Eu tô falando assim aleatoriamente, não é porque para não dar problema, né? Aí digamos que esse cidadão, esse Lucas, sem lavar a manga, porco, nojento, ele chupa a manga. O ovo da lombriga vai entrar no esôfago de Lucas e vai se transformar numa larva. Vai passar pelo estômago sem sofrer nada, dano nenhum. Vai fazer uma turnê nas tripas dele, que é o intestino delgado. Antes de chegar no intestino grosso, a larva fura, cai na corrente sanguínea, dá uma voltinha de tobogã no sangue de Lucas, dá uma voltinha dentro do coração, fura o pulmão, causa tosse, problema pulmonar, sobe pela traqueia. Lucas à noite, dormindo sem perceber, ele engole a larva da lombriga, que novamente desce pelo esôfago. Quando chega lá no intestino, já está grandinha, ó. E de lá ela não sai mais. Então, e o pior de tudo, esse verme é dioico. O que é isso? Tem a lombriga e o lombrigo. Só bastam dois. O que eles vão fazer no teu intestino, hein? Pode falar nesse horário, diretor? Pode mesmo, diretor? Eles vão transar. Sexo. Reprodução sexual. E eles não param, não. Eles produzem muitos ovos que vão dar origem a muitas lombrigas e vai... Ó, esse cara quando defecar, o cocô dele tá cheio de ovo de lombriga. Então as lombrigas vão crescer dentro dele e ele ainda vai depositar ovos no chão para outras pessoas se contaminarem, beleza? Então tem casos tão graves que o médico precisa abrir a barriga do cara, botar o intestino para fora e expulsar as lombrigas, beleza? Perceberam que a barriga dele tá um pouco grandinha nesses últimos meses? Não do nosso diretor, que ele está olhando aqui, mas de Lucas. Ele é magrinho, mas ele está com protuberância. Ascaridíase. Bom, olha só. Processo, nem pode processar. Ó, continuando aqui, item de número 3, vamos lá. O assunto que todo mundo ama, botânica. Gimnospermas e angiospermas são plantas espermatófitas. O que diabos é uma coisa espermatófita? Vamos ver. Possuem capacidade de produzir sementes, verdadeiro. Mas somente um desses grupos forma fruto. Certo, galera. Então a gimnosperma é o pinheiro. Os pinheiros são os gimnospermas. E o pessoal lá do sul, lembra que eu falei para vocês que eles gostam muito de comer aquela semente que tem naqueles cones? Aquele cone que cai do pinheiro ali. O nome daquilo é estróbilo. E aquele estróbilo ali não é um fruto. É como se fosse um rascunho dos primórdios do ancestral de uma flor, mas não é flor, beleza? É um protótipo de flor. Então é o seguinte, aquele estróbilo ali, quando acontece uma fecundação, o pólen da parte masculina cai na parte feminina, naquele estróbilo se formam as sementes grandes. E tem algumas regiões do Brasil que o pessoal gosta de comer muito aquilo ali, beleza? Então aquilo ali é chamado de semente nua, porque não tem fruto. Agora, as angiospermas aí são as plantas mais abundantes do mundo, porque além de ter semente, elas também têm fruto e elas formam flor. Por que elas são as mais abundantes do mundo? Porque são plantas que, olha o macete delas, olha o esquema delas. A flor colorida, cheirosa e docinha, o que ela faz? Ela atrai insetos. Os insetos acabam levando os pólens de uma mesma flor para muitas outras flores da mesma espécie, beleza? Então ela consegue criar uma variabilidade bacana. E o fruto, por que o fruto foi tão importante para as plantas angiospermas? Porque o fruto atrai o que? Os animais. Por exemplo, tem passarinhos, tem algumas aves, que elas comem o frutinho em um bairro e vai defecar lá
come um frutinho aqui na Gruta de Lourdes e vai defecar lá na Ponta Verde. O que é que acontece? Aquele cocôzinho que ela fez lá pode ter semente e a mesma planta daqui da gruta pode germinar lá e já pode surgir lá também. Interessante, né? Então as angiospermas, elas têm essa estrutura chamada fruto e flor, que é para aumentar a disseminação das sementes. Vamos lá para o número 4. Moluscos. Exemplo de molusco, o lula molusco. O Gary, aquele caramujo safado que tem no Bob Esponja, aquele Mia, caramujo Mia. Que viagem. Mas vamos lá. Então o Gary e o lula molusco, os anelídeos. O que é um anelídeo? Anelídeo é a minhoca, a sanguessuga, que cá pra nós. Eu já disse pra vocês, não faça um negócio desse comigo não, que eu infarto. Não é chimiçunga. Que peste de chimiçunga. Tem um monte de gente que chama de chimiçunga. Chimiçunga não, deixa pra lá. É sanguessuga. Beleza, senhor diretor? Sanguessuga. Olha só. E artrópodo. O que é artrópodo, gente? Artrópodo é o animal, é o grupo de animal mais abundante do planeta. Quem são os artrópodos? É todo animal que tem uma pata parecida com a pata de um caranguejo. Todo animal que você encontrar no planeta Terra, se a pata dele for parecida com a pata de um caranguejo, ele é um artrópodo. Ele tem uma coisa chamada exoesqueleto. Lembra? Você está comendo uma coxinha de galinha, Natal, está lá comendo peru de Natal, você morde o músculo para chegar no osso, e o caranguejo. Você quebra o osso para chegar no músculo, é o contrário, beleza? Então nós somos animais que têm endoesqueleto e o caranguejo é um animal que tem exoesqueleto. Vamos ver. Olha só. Moluscos, anelídeos e artrópodes são invertebrados triblásticos. Significa que eles têm ectoderme, mesoderme e endoderme. Verdade. Eles são celomados, ou seja, eles têm um buraco no meio da mesoderme, cheio de líquido. Tem. E eles são deuterostômios? Não. Eles são protostômios, beleza? Protostômio é aquele animal primitivo em que o blastóporo do embrião dá origem à boca. Deuterostômios é o nosso caso, que o blastóporo vai formar o ânus, é o contrário, beleza? Então, para vocês não ficarem se perguntando aí sobre artrópodos, quem são os artrópodos? Vamos lá. Nós temos os insetos, os aracnídeos, que hoje em dia não chama mais de aracnídeo, né? Lembra que a gente chama agora de quelicerado. Então, insetos, quelicerados, crustáceos, diplópodo e quilópodo. Quem são eles? O que é um inseto? Todo animal que tiver 2 anteninhas, 6 patas, cabeça, tórax e abdômen é um inseto. Abelha, formiga, borboleta, barata, libélula, beleza? Tudo isso aí são insetos. O que é um quelicerado? Quelicerado é todo animal que não tem as antenas, mas tem 8 patas. Aranha, escorpião, ácaro, carrapato, o demodex do nariz, do cravo, é um aracnídeo, que dentro da venta de vocês tem aracnídeo, sabe disso, no minha também. Então tem um bicho que fica dentro daqueles poros do nariz, comendo aquele sebozinho do cravo lá. Aquele bichinho é chamado de demodex, depois dá uma olhada no YouTube como é agradável ver isso, beleza? Vamos lá pro próximo. Faltou quem? Faltou o diplópodo, ó, inseto, quelicerado, crustáceo, caranguejo, camarão, lagosta, siri. Diplópodo é o emboá, aquele bichinho que quando tu bate nele ele vira um espiralzinho. E quilópodo é a centopeia, aquele bem rapidinho lá, beleza? Então esses são os artrópodos. Vamos lá para último item. Então esse número 4 aqui, ele tá falso. Último item. A classificação científica das espécies é essencial para a conservação da biodiversidade, pois permite identificar, catalogar organismos que estão ameaçados de extinção. Pode sim. É importante você catalogar os seres, fazer algumas marcações para ver a quantidade deles no ambiente e saber se vai ser necessário alguma ação para protegê-los, sabe? Para evitar que eles sejam completamente extintos. Então isso aqui pode ser verdadeiro sim. Então nós ficamos aí com o item 1, o item 3 e o item 5. 1, 3 e 5? 1, 3 e 5 é letra C. Pronto, galera. Uma ótima prova e saibam que Beto Barros e toda a equipe Impacto tem certeza que vocês vão detonar nessas provas, porque o trabalho foi árduo, mas foi com muito carinho, foi com muito amor, porque a gente quer o bem de vocês, a gente tem certeza que vocês vão detonar nessa prova, beleza? Agora, ó, cabeça fria, beleza? Preste atenção somente na sua prova, relax e pense assim, nós estamos
prontos, porque o impacto preparou a gente vai detonar. Beleza? Valeu e excelente prova. Fui! Que show de bola, galera! Vamos descobrir que química é mais do que fórmulas e reações. E calma, não vamos te ensinar a fazer nenhuma bomba aqui, viu? Bora com o professor Sheldon descobrir os elementos da tabela e entender que a química está em tudo ao nosso redor. Vamos embora! Fala, meus impactantes e minhas impactantes, tudo bem? Professor Sheldon aqui de Química do Impacto. Vocês estão bem? Vamos aqui dar uma revisada de conteúdos relevantes para o segundo dia da prova do Enem, que vai ser agora domingo, beleza? Vamos aqui dar uma olhadinha na primeira questão, onde você vai primeiro olhar o comando da questão. Nunca vá ler todo o texto, leia primeiro o comando, porque você já vai certo no que você quer. Então o comando da primeira questão fala o seguinte: portanto, os fenômenos que ocorrem na produção de uísque. Então ele quer saber quais são as transformações que ocorrem na produção do uísque. Transformações essas que podem ser físicas ou químicas. Então você vai ter que ler o texto procurando essas informações. Então vamos lá para ele. As bebidas alcoólicas podem ser de dois tipos, fermentadas e destiladas. Um exemplo de bebida fermentada é a cerveja, enquanto o uísque é uma bebida destilada. Nas bebidas fermentadas, feitas com diversos grãos de cereais, como a cevada e o trigo, é empregado o processo de malteação, quando o grão é umedecido, germinado artificialmente e secado. Umedecido é com água. Secado, você retira a água. Então a água entrou no começo, umedecido no estado líquido, e foi secado. Então passou do estado líquido para o estado gasoso. Mas a água não deixou de ser água. Então veja que no processo de malteação, você tem uma transformação física acontecendo. Em seguida, ocorre a fermentação, processo em que as leveduras convertem o açúcar em álcool. Açúcar é uma matéria, álcool é outra. Então você fez uma transformação química nesse caso. Então nós sabemos que a malteação ocorre uma transformação física e a fermentação ocorre uma transformação química da matéria. Vamos continuar a leitura. Nas bebidas destiladas, por sua vez, há um processo adicional, ou seja, ocorre a fermentação, ocorre a malteação e ocorre também um processo adicional, que é a destilação. Para que serve a destilação? É um método de separação de mistura homogênea, onde você vai só separar as matérias. Você não converte elas em outra. Você vai fazer uma transformação física para separar elas. Então veja que ele está dizendo que a destilação aqui, nesse caso, confere um teor alcoólico mais elevado ao produto final. Volta para o comando. Então, quais são os fenômenos, ou seja, as transformações que ocorrem na produção de uísque? Letra A. Ocorrem fenômenos tanto físicos como químicos, ao contrário do que ocorre na produção de cerveja, que apresenta apenas fenômenos químicos. Não, porque a cerveja é uma bebida fermentada e antes da fermentação ocorre a malteação, que nele tem transformação física. Então a letra A não faz sentido. Letra B, apenas físicos? Já vimos que não. Letra C, apenas químicos? Também vimos que não. Letra D, apenas físicos? Também não. Então sobrou aqui a alternativa, letra E, tanto os físicos como químicos, a exemplo do que ocorre na produção da cerveja. Lembra que ler o comando da questão vai lhe dar um entendimento sobre o texto, porque você já vai buscar no texto, ou em gráfico, ou em tabela, o que a questão quer de vocês. Beleza? Não erra mais essa, tá? Vamos embora para a segunda questão. Segunda questão é a questão de eletroquímica. E o que é que você tem que saber para responder uma questão de eletroquímica? Duas coisas. Primeiro, saber identificar os processos eletroquímicos envolvidos numa reação. Quais são eles? Oxidação e redução. O que é uma oxidação? Alguém está perdendo elétrons, e se você perde elétrons, a sua carga aumenta. E uma redução, que é o processo simultâneo à oxidação, ocorre o ganho de elétrons de quem perdeu. E como é que eu identifico uma redução? A carga diminui, por isso que é redução. Então veja aqui que ele quer saber nessa questão sobre
essa pilha que está apresentada aqui para a gente. E ele lhe dá uma equação química para você analisar. Então, uma equação química vai lhe dar aqui, nesse caso, a carga dos entes que compõem essa pilha. Quais são esses entes? Ferro metálico e chumbo no estado aquoso, ou seja, dissolvido na água. Veja que o ferro metálico no lado aqui dos reagentes e aqui ao lado do produto, tá? O ferro metálico aqui no lado dos reagentes, ele é uma substância simples, então a carga dele é igual a zero. Já o chumbo representado no lado dos reagentes, ele é um metal oxidado, então ele já está com a carga 2+. Veja que no final do produto, o ferro ficou com a carga +2. Já o chumbo virou uma substância simples, então ele ficou com a carga 0. Então a gente consegue analisar essa seguinte reação. O ferro que tinha carga 0 virou ferro que tem carga 2+. Ou seja, a carga no início do ferro era 0. A carga no final do ferro, 2+, ou +2. Então isso quer dizer que a carga dele aumentou. Se o NOx dele, ou a carga, aumentou, então isso quer dizer que ele sofreu um processo de oxidação. Já o chumbo 2+, ele teve que ganhar elétrons, já que ocorreu uma oxidação do ferro e, como vocês sabem, ocorreu a oxidação, ocorre uma redução, então o chumbo virou chumbo metálico com um NOx igual a 0. Então isso quer dizer que o NOx dele diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele reduziu. Para isso, você já sabe dizer agora quem é que faz parte dessa pilha, onde estão esses materiais e em qual polo eles estão. Lembrem que se o ferro está oxidando, então ele está no polo negativo dessa pilha. Já o chumbo, como ele está reduzindo, ele vai estar no polo positivo dessa pilha. Lembrando que o polo negativo numa pilha espontânea, tá? Como eu sei que é uma pilha espontânea? Porque ele está ocorrendo espontaneamente. E o seu celular, ele não fornece energia para o seu funcionamento através de uma bateria? Essa bateria não fornece essa energia espontaneamente para ela? Então, essa reação é espontânea. Agora, se você precisar recarregar sua pilha ou bateria, então esse processo não é espontâneo. Então, a gente entende que ele é uma eletrólise. Então, o polo negativo da pilha é chamado de ânodo. Já o polo positivo da pilha é chamado de cátodo. Beleza? Então, com essas informações que nós temos aqui, nós iremos ver o que a questão quer. Em que, vamos lá, na pilha representada pela figura, em que ocorre aquela reação global. Então ele quer saber alguma coisa sobre o funcionamento dessa pilha. E é o que ele diz na letra A. Os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. Pessoal, entendam. Quem vai fornecer os elétrons para o funcionamento do seu aparelho eletrônico é o polo negativo, é o ânodo. É nele que ocorre a oxidação. E quem oxida é quem perde elétron. Então o elétron sai do ânodo e vai chegar no cátodo. Com isso, você tem uma diminuição ou uma corrosão do seu material que está sofrendo a oxidação. Isso vai fazer com que a massa dele, durante o processo, diminua. Por isso que o seu aparelho eletrônico descarrega. Se a massa dele vai diminuir, então quando uma hora acabar, quem vai fornecer os elétrons para o funcionamento do seu aparelho? Ninguém. Com isso, quando você coloca o seu celular para recarregar, você quer regenerar a massa de ferro inicial. E aquele 100% da bateria é acionado e você tira da tomada. Então entendam que a ponte salina que existe dentro dessa pilha, ela serve única e exclusivamente para controlar ou equilibrar novamente as cargas nos eletrodos. O que são eletrodos? Os polos. Então a ponte salina, que é feita por um sal, ela vai ter um cátion, que é um íon de carga positiva, e um ânion, que é um íon de carga negativa. O cátion, que é um íon de carga positiva, ele vai para o cátodo. Por isso que o nome do polo positivo é cátodo.
em remensão ao cátion. Já o íon de polo negativo, que é o ânion, ele vai para o ânodo. Por isso que o nome do polo negativo é ânodo, em menção ao ânion. Então a letra A está dizendo que os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. Não, porque o eletrodo de ferro é o seu polo negativo, é o seu ânodo. Então os cátions vão ter que migrar para o cátodo, beleza? Então a letra A não faz sentido a sua marcação. Letra B, ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro. Espera aí. Tá vendo que aqui você tem uma solução aquosa contendo o chumbo 2+. Quando esses elétrons que saíram do ferro chegar aqui nesse polo que contém o chumbo, os chumbos que estão na solução vão receber esses elétrons, já que eles estão sofrendo o processo de redução, e vão se depositar na placa de chumbo. Não faz sentido ele pular para cá. Como é que ele vai pular para lá? Bluetooth? Não vai. Então ele vai ter que se depositar no próprio eletrodo onde ele se encontra. Então a letra B também não faz sentido a sua marcação. Letra C, ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Aí faz sentido a sua marcação. Lembre, tudo que é oxidado, a massa diminui. Então, se a massa vai diminuir durante o processo de oxidação, é a letra C que a gente vai marcar. Muita coisa para lembrar, né? Então, a gente tem aqui um macete que é o macete da Peppa Pig. Só que você não vai tratar a Peppa Pig como Peppa Pig, porque ela já está velha, idosinha. Então, você tem que tratar ela com respeito. Você vai ter que chamar ela de Dona Porca. Hoje, professor, Dona Porca, eu vou lembrar o que com a Dona Porca? Tudo que você precisa lembrar numa pilha de processo espontâneo. Qual é o polo, os dois polos que você vai ter numa pilha? Você tem numa pilha o polo negativo e numa pilha você tem o polo positivo. No polo negativo ocorre a oxidação. Já no polo positivo vai ocorrer a sua redução. Vamos lá? Redução. No seu polo positivo, ele é chamado de cátodo. Já o seu polo negativo é chamado de ânodo. E o que acontece com a massa de quem oxida? Ela diminui. E o que acontece com a massa de quem reduz? Ela aumenta. Então, com a Dona Porca, você consegue lembrar sobre todos os processos que você precisa saber numa pilha, lembrando, espontânea. Qual é a diferença de uma pilha espontânea para uma pilha não espontânea? Primeira, você fornece energia para uma pilha não espontânea acontecer, uma célula não espontânea acontecer. Na pilha espontânea, ele converte energia química em energia elétrica. Então, quando você coloca o seu carregador para recarregação lá, você está fazendo algo não espontâneo. Então, você vai ter que inverter os polos, que é o que a gente vai ver aqui nessa terceira questão. Terceira questão, ele está trazendo aqui uma célula eletroquímica, tá? Onde você tem aqui polo positivo, polo negativo. Você está vendo que o elétron está saindo do polo positivo e o elétron está chegando no polo negativo. E ele está dizendo que nesse processo você está incluindo energia renovável. Ou seja, você tem fontes de energia mandando energia para que esse processo ocorra. Com isso, você já sabe que essa imagem é de um processo eletroquímico não espontâneo. Outra coisa, veja que um lado vai sair hidrogênio, que é o gás hidrogênio, no outro está saindo oxigênio, que é o gás oxigênio. E aqui você está vendo as reações que ele está lhe dando. Você está vendo a reação desse lado e você está vendo a reação desse lado daqui. Pessoal, primeira coisa, viu que o elétron está do lado do produto de uma equação química, então você tem uma reação de oxidação. Veja que a oxidação está ocorrendo do lado do polo positivo. Lembra que eu disse, numa pilha espontânea, o seu polo positivo é o cátodo, o polo negativo é o ânodo. Já no processo não espontâneo, os polos são invertidos. A reação ocorre no mesmo lado. A reação de redução ocorre sempre no cátodo.
A de oxidação ocorre sempre no ânodo. O que vai inverter é a carga dos polos. No processo eletrólico, você tem um polo positivo sendo o seu ânodo e o polo negativo vai ser o seu cátodo. Então, aqui você tem um ânodo, então aqui está sofrendo a oxidação, por isso que o elétron está saindo daqui, e o polo negativo você tem o cátodo. Por isso que o elétron está chegando aqui. O que ocorre no ânodo? Oxidação. O que ocorre no cátodo? Redução. Veja que a água, que é quem está sofrendo esse processo. A água está sofrendo um processo eletrolítico e está sendo convertida em gás oxigênio e gás hidrogênio. Sobre o texto da questão, ele está falando sobre o Acordo de Paris, que teve como objetivo alcançar a descarbonização do planeta. Esse texto ele vai trazer o apanhado do que é necessário para se obter esse gás hidrogênio de maneira de energia limpa. Só que a gente não vai ler o texto todo, lembra? Você não tem esse tempo todo lá na hora da prova. Então você vai primeiro para o comando da questão. O comando da questão fala o seguinte, ó, com base no processo eletrolítico apresentado na figura, assinale a alternativa correta. Então veja que ele quer que você saiba de um processo eletrolítico e que você analise a figura. Em nenhum momento ele falou sobre o texto, então o texto descarta, deixa de lado. Vamos olhar aqui a letra A. No cátodo ocorre a reação de oxidação, já pare. No cátodo sempre ocorre a redução. No ânodo sempre ocorre a oxidação. A diferença é o sinal do polo. Então a letra A está errada. Letra B. O hidrogênio é liberado no cátodo e o oxigênio é liberado no ânodo. Não foi isso que a gente acabou de fazer aqui? Então a letra B é a alternativa mais correta a ser marcada. Vamos só olhar as outras. Letra C. O processo eletrolítico baseia-se em reações espontâneas. Não. Lembra que ele está colocando uma energia para que isso ocorra. Então ele não é espontâneo, tá? Letra D. O cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Se a sua pilha for espontânea, a gente acabou de ver que ela não é espontânea, então a letra D também está errada. Letra E, a eletrólise é um processo espontâneo, muito mais do mesmo, então a letra E também está errada. Beleza? Foca nessa diferença. Vamos para a quarta questão? Quarta questão, o comando da questão é bem pequenininho. Isso ocorre por quê? Então, como o comando da questão não está trazendo nenhuma informação para você, então você tem que ir para o texto. Então vamos ler o texto. Recentemente, o Pantanal brasileiro tem enfrentado severos incêndios que causam grandes áreas de queimadas. Lembrando que, há umas falas atrás, nós lembramos que o Pantanal ele é um habitat molhado, úmido, mas ele pega fogo, né? A gente viu imagens dele pegando fogo, então cuidado com essas ideias que vocês escutam, beleza? Além dos impactos ambientais, obviamente, como a perda de biodiversidade, porque tocar fogo nem todo animal vai correr, então vai ter morte de seres vivos, e a destruição de habitats desses seres vivos. Esses incêndios podem ter repercussões na saúde humana, especialmente relacionados aos problemas respiratórios. Ideias para lembrar que o texto trouxe a vocês. Primeiro, queimada dá impacto ambiental, seja atmosférico, seja aquático, seja terrestre. Além de perder biodiversidade, destruição de habitats e afetar os seres humanos com problemas respiratórios. Aí vamos voltar para o comando da questão. Isso ocorre por quê? Letra A. A fumaça das queimadas é composta principalmente por vapor de água. Não a sauna, então a letra A está errada. Não é isso? Letra B. As partículas liberadas na fumaça das queimadas são grandes demais para alcançar as vias aéreas inferiores, restringindo sua ação apenas na porção externa do organismo humano. Vote. E o seu pulmão é na sua pele, é? Você é sapo? Não é. Então a letra B está errada também. Letra C. A queimada da vegetação libera substâncias como material particulado fino. Pessoal, material particulado fino, isso é o que compõe a fumaça. Você vê gás? Não, mas você vê a fumaça.
Por quê? Porque a fumaça é gás mais material particulado fino, sólidos, e também gases tóxicos, que podem irritar os pulmões, que ele está trazendo como problemas respiratórios, e agravar condições respiratórias pré-existentes. Então a letra C é a mais correta a ser marcada, tá? Infelizmente, vamos para a última questão, lembrando que química ambiental, eletroquímica e química geral, como ligações, identificação de elementos químicos, se é metálico, ametálico, forças intermoleculares e polaridades, são conteúdos, além de química orgânica, são conteúdos que sempre vai estar na sua prova. Se é sempre, então você vai focar nessa última semana de preparação nesses conteúdos. Além também de estequiometria, só que ultimamente as questões de estequiometria, elas estão caindo bem pouco. Então você vai dar um foquinho na estequiometria, que envolve cálculo, mas você vai dar uma olhadinha mais nas outras questões que são mais teóricas, beleza? Então vamos aqui para a quinta questão, nada de ir para o texto primeiro vai para o comando. Para remoção do óleo de cozinha como contaminante das redes coletoras de esgoto, é necessário que sejam utilizadas técnicas de separação. Espera aí. Separação de mistura é um conceito bem abrangente na química, onde você vai relacionar elementos, forças intermoleculares e polaridade. E, além do mais, você tem que saber classificar essa mistura. Então, primeiro, lembre que as misturas são feitas por substâncias e é onde essas substâncias podem ou não se dissolverem. Lembre que mistura é você juntar coisa. Se eu juntar água e óleo, eu fiz uma mistura. Agora, essa mistura vai ser homogênea ou heterogênea? Vai depender da polaridade. Lembrem que, se algo é polar, ela é dissolvível em água. Se ela é apolar, então ela vai ser dissolvida em gordura, em óleo ou em solventes orgânicos. Então veja que eu estou falando aqui de óleo e o conhecimento cotidiano de vocês sabe que óleo e água não se dissolvem, se misturam, não se dissolvem. Então saiba que óleo e água é uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea entre líquidos. E você já sabe dizer qual é o tipo da separação de mistura entre líquidos que não se dissolvem, que é decantação. Então você já vai nas alternativas e procura decantação. Letra A não é, letra D também não é. Então tem decantação na letra B, decantação na letra C e decantação na letra E. O que é que vai me dar a diferença para que eu marque a alternativa correta? O texto da questão nesse caso. Não só confie no comando. Por quê? Para que tenha alguma informação no texto que pode ser de relevância para a alternativa correta. Então vamos aqui ler. É necessário conscientizar o ser humano sobre os efeitos que o óleo traz ao ser descartado de forma inadequada, poluindo as águas e ocasionando problemas nos esgotos, com entupimento e mau cheiro. Redes coletoras de esgoto. Então já vimos que o óleo descartado incorretamente vai acabar na rede coletora de esgoto. Assim como Lopes e Baldin enfatizam, abre aspas, por ser menos denso que a água, então já sei que como o óleo é menos denso que a água, ele vai ficar sob a água. Quem fica mais denso, desce. Quem é menos denso, sobe, flutua. O óleo de cozinha forma uma película sobre a mesma, o que provoca uma retenção de sólidos. E vou continuar. Entupimentos e problemas de drenagem quando colocados nas redes coletoras de esgoto. Pessoal, aqui você vai ficar em dúvida entre a letra B e entre a letra C. A letra E, dissolução, não tem como, você não vai dissolver o óleo na água. Você até pode, a gente pode colocar substâncias anfifílicas, como detergente, sabão, sabonete, mas tu vai jogar sabão e sabonete e detergente na rede de esgoto toda? Não vamos, né? Então a letra E não faz sentido para a marcação. Por que eu fiquei em dúvida entre a letra B e a letra C? Lembre que a decantação, ela também separa sólidos e líquidos, que ele trouxe aqui a palavra sólido, né? Veja, o que provoca a retenção de sólidos. Mas imagine, se você só decantar, a sua rede de esgoto ainda vai ter os seus sólidos, que ele vai causar
entupimentos e problemas de drenagem. Então você tem que tirar o sólido daí também. Então se eu só decantar, o sólido vai ficar por lá. Então eu tenho que, além de decantar, eu tenho também que filtrar. Então a alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Olhe, eu tenho certeza que domingo é a prova de vocês. Vocês se prepararam. Passamos o ano todo nos preparando para esse dia. Então, mais do que preparado vocês estão. Respira que vai dar certo. Um cheiro no coração, um cheiro no sovaco e até a próxima vez. Tchauzinho. Agora o professor Jonathan vai te mostrar que a física pode ser vista de um jeito diferente. Ele será seu guia nessa jornada entre leis da gravidade, energia e umas loucuras que explicam até o que acontece quando você deixa o celular cair. Então se liga que hoje a física vai deixar de ser um mistério para virar uma aventura. Vamos nessa, meu irmão! Fala, galera! Sou o professor Jonathan de Física e estamos aqui no Bizurama Impacto Cursos para a gente poder passar para vocês algumas dicas, algumas orientações acerca de física. Nosso segundo momento, né? Nosso segundo dia de provas do Enem, onde vocês vão ter ciências da natureza e matemática. E nós estamos aqui com algumas questões dentro de habilidades e competências. Uma delas, habilidade 5, dimensionamento de circuito elétrico. A questão que vocês têm diante aí, a questão de circuito elétrico, envolve resistores, envolve DDP, envolve potência dissipada, energia. E a gente vai poder discutir um pouquinho com ela agora, tá? Antes de sair para passear, 3 irmãs se arrumam no mesmo quarto e cada uma delas utiliza um equipamento elétrico. Um Babyliss de resistência de 20 ohms, um secador de cabelo de resistência R e uma chapinha de resistência 2R. Considere que os equipamentos elétricos apresentam resistores ômicos, que quer dizer resistências constantes. A corrente elétrica que atravessa o circuito é de 22 amperes. Veja que a corrente saiu do terminal positivo da fonte, que é o maior traço identificado. Sua diferença de potencial é de 220 volts. A figura apresenta um circuito elétrico formado pelos equipamentos utilizados pelas irmãs. E aí a resistência da chapinha equivale a. Então ele quer saber o valor dessa resistência aqui, gente. Ó, e essa resistência daqui está em paralelo. Então o que é que todas as resistências têm em comum? Elas apresentam a mesma DDP de 220 volts. O que é que a gente vai fazer? Bora aplicar a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. E eu vou descobrir, veja só, eu vou descobrir qual é a corrente que vai passar aqui, ó, por essa resistência de 20 ohms. Quando eu descobrir a corrente que vai passar nessa resistência de 20, por subtração eu vou descobrir a corrente que vai seguir para os demais. Então vejam, a DDP é de 220 volts, eu tenho a resistência de 20 e a corrente eu vou descobrir. Repare que a corrente que eu tenho, 220 dividido por 20, eu tenho, deixa eu colocar aqui, 11. Essa corrente que vem para cá é uma corrente de 11 amperes. Por subtração, 22 menos 11, eu também tenho 11 que deverá seguir para o restante do circuito elétrico. Detalhe, como os senhores estão vendo aqui a divisão em partes iguais, isso leva a gente interpretar que a resistência equivalente dessa ramificação que envolve o secador e a chapinha, essa resistência equivalente deverá ser exatamente igual ao que você tinha da Babyliss, 20 ohms, porque eu tive que dividir a corrente em partes iguais. Então, o equivalente dessas duas resistências, eu consigo obtê-la fazendo o produto, tá? Então, eu vou apagar aqui. Não. Chega que a visão. Apago aqui. Aí eu tenho essas duas resistências, pessoal. Elas duas aqui, ó, elas estão associadas em paralelo. Aí o que é que você tem que fazer? Você simplesmente vai fazer o produto de R com 2 R's e vai dividir pela soma. Quando são duas resistências em paralelo, você faz produto pela soma. E esse produto pela soma tem que ser igual a 20. Então o que é que você está vendo? O dobro,
né? Vou multiplicar isso aqui, então isso aqui você vai ter 2r ao quadrado dividido pela soma de 3r's, que é igual a 20. O que é que você pode fazer aqui? Você vai simplificar, olha só, 1 quadrado, então eu tinha 2r's, eu vou simplificar 1 com 1 daqui de baixo, e agora eu tenho a seguinte conta a fazer. Veja só, eu tenho 2, peraí, eu tenho 2r's, eu tenho 2r's aqui, dividido por 3, igual a 20. Mas qual foi a pergunta do exercício? Ele quer saber qual a resistência da chapinha. Ô minha gente, se ele quer a resistência da chapinha, a resistência da chapinha identificada é essa daqui. Então eu não preciso calcular o R. Cuidado na distração. Se você calcular o R vai ser a resistência do secador. Como ele quer a resistência da chapinha, eu vou simplesmente finalizar fazendo meios pelos extremos. Vou fazer meios pelos extremos e 2R é igual a 60. A resistência da chapinha vai ser de 60, ok? Então, encontramos a resistência da chapinha, alternativa, letra D de dado, a questão de circuito elétrico. Então, primeira lei de Ohm, cai muito, os senhores vão encontrar muito esse exercício envolvendo dimensionamento de circuito. Primeira lei, DDP é igual a resistência multiplicada pela corrente, tá certo? Equação que cai bastante em vestibulares do Enem, tá joia? Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão que envolve habilidade 20, relaciona causa e efeito do movimento. E os senhores estão vendo um gráfico, então eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de habilidade 20 e um pouquinho de habilidade 17, porque a habilidade 17 diz que você tem que ter uma boa interpretação nas informações que são trazidas em charges, em gráficos, em tabelas, e a gente tem um gráfico agora nessa próxima questão. O gráfico representa a velocidade de um veículo, então o gráfico da velocidade versus tempo, ao longo de uma avenida plana e muito comprida, de uma cidade na qual o limite de velocidade é de 60 km por hora. Ele retrata o deslocamento do veículo a partir da abertura de um semáforo até o próximo semáforo. Em t igual a 55 segundos, o semáforo fica amarelo e o condutor freia, parando exatamente antes do semáforo, assim que ele fique vermelho. Esse perfil se repete periodicamente ao longo de toda a avenida, já que ela possui diversos semáforos de trânsito igualmente espaçados, cada um permanecendo 10 segundos no vermelho. O motorista do veículo conseguiria percorrer toda a avenida sem parar nos sinais, deslocando-se com uma velocidade aproximadamente, aí ele traz para ti agora a situação de constante. Ele traz aqui, ó, velocidade constante. O que seria essa velocidade constante? Aí seria movimento uniforme. E se ele quer que você calcule velocidade, aí ele traz em quilômetros por hora. Então, se você puder, na hora que você faz a leitura só um minutinho. Se você lhe traz a leitura da unidade, você simplesmente aqui vai agir da seguinte forma. Aqui, ó, eu tenho a equação matemática, distância dividida pelo tempo. E se ele me deu um gráfico de velocidade, gente, onde é que eu vou encontrar a distância percorrida por ele? Eu vou encontrar a distância percorrida por ele fazendo toda a área que eu estou rachurando aqui, ó. Isso aqui é um trapézio. Então, como propriedade do gráfico, os senhores têm aqui o seguinte: a área, que é a área do trapézio, a base maior, somada com a base menor, você vai multiplicar pela altura e vai dividir por 2. Quem está fazendo o papel de base maior é do 0 até o 60. Então, isso aqui é o Bzão. E o intervalo entre 5 e 55 é o Bzinho. Aqui é a base menor. Então, o que você tem aqui é a soma entre a base maior 60 com a base menor 50
E quem vai fazer o papel da altura? Aí tem um detalhe. A velocidade está em 54 aqui, quilômetros por hora. Geralmente o aluno já vai transformando. Mas como o exercício pediu em quilômetros por hora, você poderia ter continuado com quilômetros por hora. Mas se você treinou nesse sentido, ou seja, se você já estava acostumado, aí você poderia seguir. Caso contrário, eu aconselho você transformar, porque você já faz o treinamento seu, você já tem esse costume de toda vez que você encontra em quilômetros por hora e você faz a transformação passando para o sistema internacional. Então isso não vai te aperrear. Você vai dividir o 54, portanto, por 3,6. E aí essa velocidade transformada você lê como 15 metros por segundo, dividindo o 54 por 3,6. Então vou multiplicar por 15, tá? Sobre 2. Essa soma de 60 com 50 dá 110. E aí você vai pegar aqui o 110, vai multiplicar pelo 15 e vai dividir por 2. Lembrando que eu vou estar encontrando aqui a minha distância percorrida, tá? E aí essa distância percorrida, fazendo as continhas, isso daqui vai dar 55 multiplicado por 15, vai dar 825 metros. É da ordem de 825, tá? Achei a distância percorrida. Agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? É que o carrinho, ele saiu diante de um semáforo, estava em movimento, e ele para antes do próximo semáforo. Repare que ele passa 10 segundos parado diante do semáforo vermelho, para depois ele seguir viagem. Como o exercício quer que você encontre uma velocidade constante durante toda a avenida, você só precisa calcular a velocidade constante no primeiro trecho, ou seja, a distância percorrida eu já tenho entre um semáforo e outro. Eu só preciso interpretar o tempo que ele percorre de um semáforo até o outro e fazer a razão entre a distância e o tempo. Qual é o detalhe? Eu estive em movimento, veja que o gráfico trouxe essa informação para vocês. Então eu estive em movimento por 60 segundos e depois eu permaneci parado por 10 segundos. Isso quer dizer que eu só passei pelo segundo semáforo com 70 segundos. Então a minha velocidade, que é a distância dividido pelo tempo, eu vou pegar os 825 metros e vou dividir pelos 70 segundos. E a velocidade, portanto, vai ser 825 dividido por 70. Eu vou precisar da ajuda dos universitários. Vocês peguem a calculadora aí em casa, se quiser ajudar também. Esse 825 dividido por 70 vai dar um pouquinho mais do que 11. 825 dividido por 11. Por 11 não, desculpa, por 70. Isso deu 11,78. Aí você tem a regra de arredondamento, 11,78. Você pode arredondar para 11,8, viu, gente? Metros por segundo. E agora eu vou responder o comando da questão, que foi quilômetros por hora, portanto eu tenho que multiplicar por 3,6. Gente, isso aqui vai dar 42,5 quilômetros por hora, letra C, a nossa segunda questão de hoje, tá certo? Gráfico aí do movimento, gráfico de velocidade. Então, questão que geralmente o Enem traz utilizando a habilidade 20, que é relacionando a causa do movimento, tá certo? Bom, próxima questão da gente, nossa terceira questão, a queridinha do Enem, habilidade 1, habilidade que relaciona fenômenos ondulatórios, fenômenos oscilatórios, e o verbo que vem na habilidade 1 é você identificar. Pessoal, como tem a figura, e ele traz a figura de um chocolate que foi colocado dentro de um micro-ondas,
E esse chocolate ele tem 2 pontos onde ele derreteu. O Enem já trouxe uma questão onde a manteiga, em alguns pontos, ela não derreteu. Ele colocou lá uma porção de manteiga dentro do micro-ondas e ele disse que em alguns pontos a manteiga não tinha derretido. Isso quer dizer o quê? Que você tem o comportamento de uma onda de micro-ondas, que é uma onda eletromagnética, e essa onda ela tem o formato de uma onda estacionária, onde os senhores têm isto aqui, eu vou desenhar para vocês. A onda de micro-ondas dentro do micro-ondas, ela obedece este formato. Esses pontinhos aqui é o que a gente chama de nó, que é a interferência destrutiva, ou seja, ponto de eliminação, cancelamento, não tem energia. Então esse ponto seria o ponto em que a manteiga, naquela questão lá que caiu no Enem, não tinha derretido. E aqui esse ponto chamado de ventre, aqui é o ventre. O ventre, minha gente, é o ponto de interferência construtiva, é o ponto de pico de energia. Resultado, nessa questão que ele traz a figura do chocolate, eu tenho esse ponto de derretimento aqui, e eu tenho este outro ponto aqui de derretimento, que está no 6. Ele usou uma fita métrica e essa fita aqui me deu que a distância entre os 2 pontos vale 6 centímetros. Qual é o detalhe? No texto da questão, ele disse que estes 2 pontos correspondem à metade do lambda, ou seja, metade do comprimento de onda. Então, se a metade vale, então eu tenho lá, ele está dizendo para mim, a informação do texto, que a metade do comprimento de onda é igual a 6 centímetros, portanto, um comprimento de onda vale 12 centímetros. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente usar a equação de ondulatória, onde ele traz para a gente velocidade é igual ao lambda multiplicado pela frequência. Então essa equação é chamada fundamental da ondulatória. Então ela cai bastante, minha gente. A velocidade ele forneceu, vejam que está aqui, ó, a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo. O valor dela é 3 vezes 10 à oitava. Eu vou usar o 3 vezes 10 à oitava. O comprimento de onda, repare que a velocidade está em metros por segundo. Esses 12 centímetros, ele precisa ser transformado para metro e a gente divide por 100. Isso aqui vai dar 0,12. E aí, como eu quero a frequência, é só você agora pegar o 3 vezes 10 à oitava e dividir o 3 vezes 10 à oitava pelo número decimal 0,12. Essa divisão daqui vai dar, deixa eu colocar aqui, 25 10 elevado à oitava. Repare que eu não tenho 25 10 à oitava, mas eu tenho 2,5 10 à sétima e o 2,5 10 à nona. O que é que você tem que fazer? Como aqui, minha gente, eu tenho aqui o 25, o que é que eu vou fazer? Andar a vírgula uma casa. E esse 8 aqui vai receber mais 1, tá certo? Então, o que você vai fazer? Simplesmente colocar esse número em notação científica, que seria o 2,5 multiplicado por 10 à nona. Aí seria a alternativa letra D. Ok? Fenômeno ondulatório de interferência, que foram... Eu tive a interferência construtiva nesse caso, porque derreteu o chocolate. Mas lembre que esse fenômeno da interferência foi cobrado nos últimos anos como cancelador de ruído, tá certo? Então, um fonezinho de ouvido, lembrar dessa situação. E outros fenômenos que podem cair, como polarização, lembrar de filtro. Então, a lente polarizada é aquela lente que a luz, ela, para ser polarizada, tem que ser uma onda transversal. Então, ela vai se deparar com uma fenda. E a partir dali ela vai se propagar em uma única direção. Palavra-chave, filtro. Assim como você tem outros fenômenos, lembre da difração, que é contorno de obstáculos. Característica associada a este fenômeno é o comprimento de onda.
Então, quanto maior o comprimento de onda, mais longe essa onda poderá ir, tá certo? Então, o fenômeno da difração. Fenômeno da dispersão da luz. Lembre da luz branca do Sol, na hora que ela atravessa a camada da atmosfera, ela sofre a refração, muda de meio, muda de velocidade, e na sequência pode acontecer o fenômeno da dispersão, a luz branca na sua composição de 7 cores, que vai do vermelho até a violeta, tá certo? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e até a violeta. Nessa ordem, da menor frequência para a maior frequência, tá? Lembrando que comprimento de onda e frequência se relacionam de forma inversa, joia? Então você tem alguns fenômenos que vale a pena você dar uma pesquisada, vale a pena você dar uma estudada antes da prova, para que você possa poder estar desfrutando aí de uma questão dessa de ondulatória. E como ele está dizendo que é para você identificar, fica mais fácil. Você chega na prova pronto, já vai sabendo do fenômeno. Na hora que você lê a questão, vai despertar na sua memória, no seu HD aí, nos seus conhecimentos, e aí você vai conseguir identificar, tá certo? Lembre que no fenômeno da refração, a frequência permanece constante, então velocidade e comprimento de onda se relacionam de forma direta. Então muda de meio, muda de velocidade, muda o comprimento de onda também, tá? O único fenômeno que você muda a frequência sem mudar a fonte, esse fenômeno chama-se efeito Doppler. Então, quando você tem aquele barulhinho da moto que está se aproximando de você, que ele vai ficando mais alto, a gente diz que a frequência está mais alta e que esse som está agudo. Frequência alta é o som agudo, tá certo? Quando a moto se afasta da gente, aí esse barulhinho vai diminuindo, a frequência está diminuindo, a gente diz que o som é grave. Beleza, pessoal? Então, fique esperto, faz uma leitura dos fenômenos, tá? Vamos para a última. Nossa última questão. Aí os senhores encontraram nessa última questão uma situação de potência que ele vai trazer para vocês. Repare que ele diz assim, eu vou direto para a pergunta que a gente aconselha você fazer a leitura, ver qual é o comando da questão, e aí se você já tem o domínio do conteúdo, você vai garimpar no texto somente os dados, que é o que eu vou fazer com vocês agora. Qual é a taxa de transferência de calor? Aí ele coloca entre parênteses. Qual é a potência térmica da armadilha das abelhas para capturar a vespa durante 5 minutos até atingir a temperatura letal para as vespas? Então repare só. O que é que acontece? Essa taxa de transferência de calor, então é bem interessante aí o que ele está colocando aí no texto. E aí o que é que ele faz? Essa bola compacta de CO2 em torno da vespa aumenta a temperatura no interior até chegar a 47 graus Celsius, mantendo essa temperatura por até 1 hora, sem que haja prejuízos para si mesmas, mas sendo letais para as vespas. Suponha que uma vespa gigantesca de massa igual a 80 miligramas, inicialmente em equilíbrio térmico, ou seja, ela se encontra a 35 graus Celsius, ela seja aprisionada em uma armadilha de abelhas japonesas. Considere o prefixo mili como 10 a menos 3 e que o calor específico, aí gente, toda a questão que a gente tem de termologia, principalmente envolvendo calorimetria, existem 2 tipos de calor, calor sensível e calor latente. O calor latente é quando você tem mudança de estado físico, que não é o que eu tenho aqui no exercício. O que eu tenho é variação de temperatura. Eu tinha um corpo a 35 graus Celsius e esse corpo chegou a 47 graus Celsius. Então sofreu variação de temperatura. Então é interessante o aluno saber que o tipo de calor que será envolvido no exercício é calor igual a massa multiplicado pelo calor específico vezes a variação de temperatura. É a famosa equação do Queimacete. O calor específico ele é constante, tá? Então, como ele é constante, ele dita a regra. Qual é a regra que ele está ditando? As unidades, minha gente. Eu tenho aqui Joule para energia, eu tenho o grama para massa e eu tenho o Kelvin para variação de temperatura. Então, o aluno tem a massa que veio em milho, então eu vou ter que transformar. O aluno tem
A variação de temperatura em Celsius, aí tem um detalhe. A variação de temperatura em Celsius, a distância entre os pontos fixos na escala de Celsius e na escala de Kelvin, são proporcionais. Então a variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin. Então o aluno pode aqui, né, ter uma distração, achar que tem que acrescentar 273. Não, você só acrescenta 273 quando a questão for de temperatura ferida. Então se ele falar, a temperatura do paciente foi registrada, estado febril, 37 graus Celsius. Aí você acrescenta 273, porque foi aferida a temperatura, tá? Então o termômetro foi lá, instrumento utilizado para medir temperatura. Mas quando o exercício trouxer a ideia de variação, tá? Então variação é a distância entre duas temperaturas, a final e a inicial. Aí você não precisa transformar porque essas variações são iguais, tá certo? Então aqui eu não vou me preocupar em transformar a variação de temperatura. Taxa de transferência de calor. O que é taxa? O Enem tem trazido essa palavra taxa. Essa taxa é a razão em função do tempo. Taxa da variação de velocidade. Ou seja, a variação de velocidade sobre o tempo é a aceleração. Então o Enem tem trazido a palavra taxa. Só que aqui o exercício coloca entre parênteses que você tem potência. E aí potência, minha gente, é a energia térmica, calor, sobre o tempo. E a energia térmica seria M, Czinho, ΔT de temperatura, sobre o ΔT minúsculo, que é de tempo. Beleza? E aí eu vou pegar esse 80 miligramas, atenção para a transformação, 10 a menos 3, multiplicado pelo Czinho, que seria o 2, e a variação de temperatura, que é o 12 graus Celsius, que corresponde a 12 Kelvin, beleza? Então eu peguei o 47 menos o 35, a final menos a inicial. E qual foi o tempo? Detalhe, o tempo está em minutos e as alternativas estão em watts, que quer dizer sistema internacional, a unidade de potência. O que é que você vai ter que fazer? Trabalhar em joule, que já está o numerador, e trabalhar o denominador em segundos. Então, esse 5 eu tenho que multiplicar por 60. Beleza? E aí vai a sua habilidade agora na matemática. Então, você pode simplesmente chegar aqui e simplificar para diminuir tua conta. Então, esse 0 cai com esse 0. O 12 é múltiplo de 6, 2 vezes. E aí você tem aqui a seguinte continha. O que sobrou para a gente fazer foi que a potência seria esse 8 multiplicado por 2, 8 vezes 2 vezes 2, isso aqui dá 32, multiplicado por 10 a menos 3, dividido pelo que sobrou aqui embaixo, que foi o 5. Resposta final, 6,4, 10 elevado a menos 3 watts. Ok? Então a alternativa foi a letra A. Tá certo? Então chegamos aqui ao final. Nós tivemos aqui 4 questões. Foram 4 questões onde eu tentei mesclar aí habilidades diferentes. Tá certo? Vocês podem ainda dar uma papirada em casa, estudar um pouquinho, relembrar quais são as equações que envolvem potência dissipada em resistores também. Lembrar que energia elétrica consumida, é o produto da potência do aparelho vezes o tempo. E vocês também podem dar aí uma observaçãozinha em termodinâmica, tá certo? Em magnetismo. Lembrar das leis da termodinâmica, lei zero, que é o conceito de calor. Calor que se propaga ou por condução, ou por convecção, ou por radiação. A condução só acontece nos materiais que são sólidos, a convecção nos fluidos, e a irradiação é a única que pode se propagar independente do meio, então ela se propaga no vácuo, tá certo? Então eu desejo uma boa prova a vocês, tá certo? Que vocês detonem, arrasem, tá? Então que esse segundo dia de prova seja um dia para coroar a sua aprovação, ou seja, a nota que você está desejando, para depois você fazer a sua escolha do curso desejado, né? Atingir o seu sonho, o seu objetivo, tá certo? Nós que somos da família Impacto Cursos, desejamos a vocês, tá certo? Uma excelente prova no domingo, que Deus abençoe a vocês, um grande abraço, tá joia?
Valeu! Então é isso, galera. O segundo dia do Bizurama 2024 está chegando ao fim. E lembre-se, a luta é grande, mas a derrota é certa. Tô brincando, minha galera. Todo mundo aí tá preparado por esse time maravilhoso que passou por aqui, que está no mercado há mais de 30 anos. Impacto Cursos, a máquina de fazer feras. Tchau, galera, e boa sorte, viu?